Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Janta e almoço. Não, esse aí é outro. Esse aí é outro. Esse aí que almoça de graça. Almoça, janta, viaja de avião de avião de graça. Não compra tênis, não compra camiseta, não compra pó. A última vez que o Benja sacou dinheiro no caixa eletrônico foi em 93. Daí em diante, meu irmão, é só... É porque não tem. É porque não tem. Abraço. Mas tá aí, Rodrigo Bueno. O Flamengo hoje está sendo super noticiado em Portugal por causa do Jorge Jesus, né? Ah, demais. Eu estive agora numa tour pela Europa, né? Nossa. De novo? Exatamente. Cara, você é muito rico, né? Eu fui pra Albânia, fui pra Macedônia. Aí onde você tava, Pascoal? Ralando coco. Me pergunta onde é que eu tava. Trabalhando. Ó, e nós aqui, ó. E a galera perguntando sobre o Flamengo. Onde você foi? Albânia, Macedônia? Na Albânia, lá na ordem. Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Nossa, é legal, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Albânia, Kosovo. Ele só pagou Croácia. Todos os lugares perguntaram pra você. Todos os lugares. Não, mas falando de Portugal. Portugal é óbvio que o cara não vou dizer que é semideus, o cara é Jesus. Mas ele é muito querido. Ele é uma figuraça, o cara é um personagem. Independentemente do que ele conquistou no Benfica, ele teve uma boa passagem, depois no Sporting teve problemas e tal. Mas ele é figurinha carimbada. Ele é falastrão. A gente viu algumas vezes em algumas coletivas, mas ele é muito personagem. Então todo mundo tem curiosidade. E é uma coisa meio que natural. O guerreiro peruano joga no Brasil, a imprensa do Peru vai cobrir direto. Daniel Alves estreou no São Paulo, a imprensa espanhola estava toda de olho. Bem legal você falar nisso. Então, olha, produção, separa aí. No Aqui com o Benja desse sábado, eu perguntei pro Felipe Luiz justamente isso. Eu falei, Felipe Luiz, a Espanha, o pessoal lá acompanha o futebol brasileiro? Olha a resposta do Felipe Luiz, sincero, vamos ver. O espanhol lá, quando você conversa com a galera lá, os caras, fala a verdade, hein, Felipe? Sim. Os caras se ligam no futebol brasileiro ou nada? Não, nada. Nada, zero. Zero. O que a gente fala, os caras falam, não, os caras acompanham. O cara pode acompanhar um jogador em específico, mas do clube ele não sabe nada. O que acontece no Campeonato Brasileiro? Zero, não, nem de jogador. Por exemplo, Rodrigo. O Real Madrid contratou o Vinícius, depois contratou o Rodrigo. Aí no vestiário lá, todo mundo, como é que é esse Rodrigo? Todo mundo, ninguém conhece o Rodrigo. Aí no Brasil ele tá arrebentando e tal, não sei o quê. Quem olha são os clubes, né, que vem olhar, mas transmite os jogos muitas vezes, mas o pessoal, eu acho que só transmite um jogo por rodada, uma coisa assim, ou 2 jogos. Então o pessoal não acompanha, não. E nos programas lá também esportivos, nunca eles comentam alguma coisa, olha, aconteceu isso no Campeonato Brasileiro, alguma coisa específica. Talvez agora mude, porque tá você, Rafinha, Daniel Alves, talvez, Aumenta, mas, desculpa, até vou, faz muito tempo que eu não acompanho os programas esportivos, assim, até mesmo para que não me afetem, né? Porque às vezes o cara escutar alguma coisa que o cara não gosta, é ruim, né? Então, não, mas por outro lado, assim, quando tem alguma jogada, por exemplo, tem um programa lá que na Espanha tem o Fiebre Maldini, que é o Maldonado lá, o Júlio Maldonado, que é o Maldini lá, ele analisa bastante. Então quando tem um jogador assim, como o Rodrigo, como o Vinícius, como o Paquetá e tal, então ele mostra, ele comenta sobre o jogador e tal, ou algumas jogadas, sim, mas é um programa da televisão fechada, não é da televisão aberta, então não é bem difícil do pessoal acompanhar. Tá aí, Rodrigo Bueno, o Felipe Luiz ficou tantos anos na Europa, né, jogando na Espanha, casado com o espanhol, os filhos nasceram na Espanha, falou nada, zero, que ninguém acompanha nada, que o Rodrigo Góes foi contratado e perguntaram para ele quem era, que nem sabiam quem era também. Depende do país, ele tá na Espanha. Depende do país, depende da situação. Em Portugal, por exemplo, a cobertura do futebol brasileiro é maior. Claro, pelo idioma, as relações. Em Portugal tem um número muito grande de brasileiros que a gente não conhece, jogadores brasileiros que a gente não conhece estão lá. Tem times brasileiros, times portugueses que tem maioria de jogadores brasileiros. E aí, por exemplo, o Vinícius Júnior, quando foi contratado, ele tinha cobertura. Todo jogo do Flamengo, as pessoas queriam saber como é que ele tinha se comportado, tinha vídeo, o Marca, sobretudo, porque ele tinha sido contratado pelo Real Madrid. Então depende do país, da situação, do momento. O Jorge Jesus, ele mesmo falava, em Portugal ele acompanhava o futebol brasileiro.
Ele via muitos jogos. Sim, mas o Felipe Luiz está na Espanha, em Madrid, e falou que lá, zero. Ele falou, o termo que ele usou, nada, zero. Normalmente vai ter alguma coisa por aí. Só que é o seguinte, eu sempre falei aqui, as pessoas acham que o futebol brasileiro é o suprassumo, que, maior torcida do mundo, qual que é do Flamengo? Pra mim não é. Pra mim, a maior torcida do mundo são dos clubes europeus que têm torcidas no mundo inteiro. Não só nos seus próprios países. Tem um monte de modinha, né? É modinha. Então é que nem tem... Como é que você foi ver jogo lá do seu lado? Quem que é? Chega lá, eu fui ver o jogo do Barcelona. Na minha frente tinha lá um árabe, chinês do lado. O cara compra a camisa, o cara brasileiro do outro. Assina a TV a cabo do clube. É que nem um flamenguista na região norte, por exemplo. Às vezes o cara não Mas o Flamengo vai jogar lá de vez em quando? Então, mas o Barcelona não vai jogar em Manaus. Vai jogar nos Estados Unidos de vez em quando, vai jogar na Ásia. Então E ele fala que lá passava um jogo, e agora não passa, né? Porque esse ano não teve o acerto. Esse ano não teve o acerto lá por causa de dinheiro. E o Campeonato Brasileiro não passa. Nenhum jogo por rodada. Então, mas por exemplo, a gente que é brasileiro, a gente vai pro exterior, a gente consegue ver nossos jogos. A gente tem a TV internacional, você consegue. Então, quem o cara falou pra mim ontem foi o seguinte, conversei com um cara, o cara falou o seguinte pra mim. O Campeonato Brasileiro está pro espanhol, o que o Campeonato Mexicano está para a gente. Alguém assiste o Campeonato Mexicano aqui? A gente mostrou algumas vezes a reta final. Eu perguntei se alguém aqui acompanha, passa jogos do Campeonato Mexicano aqui. Maluca, né? Não. E o cara falou pra mim o seguinte, uma pessoa que acompanha, que roda, tal, o cara falou, o Campeonato Mexicano é muito bom. Só que ninguém acompanha. E ele falou para mim, a pessoa falou para mim o seguinte, que na Europa, na Espanha, por exemplo, o Campeonato Mexicano, o brasileiro, por exemplo, o mexicano, ninguém sabe o que acontece. E esses bares aí que televisionam o futebol brasileiro lá, ele não faz esse tipo de produto pro europeu. É porque tem inúmeros brasileiros que residem na Europa, residem nos Estados Unidos, e esses caras, quando eles sentem saudades ou eles querem aí se confraternizar, eles vão para esse tipo de local. Mas quando um cara monta um bar específico nos Estados Unidos ou em qualquer lugar da Europa, é para consumo doméstico, aqui no caso então, brasileiro. A gente está mudando os horários dos nossos jogos. Então você agora vai ter jogo, a gente tem domingo 11 da manhã, tem sábado 11 da manhã. O pessoal pensa só no mercado local. Na verdade é para você vender. Os clubes brasileiros estão ganhando agora o pacote. Fazer jogo aqui. Então na China, é pra China. Mas você consegue vender pra China, pro Japão, mas não vendeu. Índia. Pacote internacional. O pacote internacional já foi negociado. Não, na Espanha não teve acordo. Na Europa não teve esse ano. Tudo bem, a gente tá falando da Espanha, mas assim, pra Ásia, não teve, não o tá horário passando. favorece. Olha que coisa maluca, né? Hoje, por exemplo, se a gente abre qualquer site aqui, o nosso, do Fox Sports, por exemplo, a gente de 5 notícias, pelo menos 2 de futebol internacional, 2 falando de Europa, né? O Marca hoje, um dia corriqueiro, uma terça-feira, a única notícia de futebol internacional sul-americano é sobre colombianos que ficaram fora da seleção para o jogo contra o Brasil e que podem voltar numa hipotética futura convocação. E no jornal AS, que é o outro que rivaliza com o Marca na Espanha... Em Madrid. Em Madrid, né? A primeira matéria que aparece sobre futebol sul-americano é sobre a geração sub-20 do Equador. Então, assim, num dia de Libertadores, se a gente coloca num dia proporcional de Liga dos Campeões, a gente tá falando dos jogos aqui do Manchester, né? Isso é um fato. Existe esse desdém do europeu em relação ao futebol sul-americano. Ponto. Agora, eu acho isso um grande equívoco. Eu acho isso aí um preconceito da parte deles. Claro. E um eurocentrismo. Eles se bastam. Claro. Eu sou o melhor e acabou. Pra mim não interessa a ninguém. Num dia de Libertadores como esse, quando você fala que nós temos a maior torcida, nós temos os maiores isso, nós temos... Eles é que fazem isso. Eles fazem isso mais do que a gente. Porque apesar de o brasileiro se achar o bambambam, as nossas televisões mostram os campeonatos de lá. Os nossos programas falam dos jogadores de lá. Nós falamos as seleções de lá, mostramos os campeonatos de seleções de lá. Nós somos assim. O público brasileiro conhece o futebol europeu. Mas o jornalista brasileiro é porque lá também... tá a nata do futebol. Sim. Assim como a gente acompanha a outra NBA, coisa. Claro, você quer acompanhar a nata do basquete, você vai acompanhar a NBA. Outra coisa que eu Nos Estados Unidos eles acompanham o nosso campeonato brasileiro de basquete? Não, porque o nosso campeonato brasileiro de basquete não está para o resto do mundo como o nosso futebol está. O nosso futebol, ele fornece matéria-prima a todo instante para a Europa. Então, eles, como jornalistas e como os torcedores, deveriam olhar
para ver se tem jogador aqui que é interessante, para ver se tem jogador se destacando. Mas quem faz isso outra coisa. Não, o torcedor, o cara que gosta de futebol, ele tem que olhar, porque o torcedor, o cara que gosta de futebol aqui no Brasil, que torce pro Flamengo, pro Corinthians, ou para seja lá para quem for, ele assiste também o Campeonato Espanhol, ele assiste o Campeonato Alemão, ele assiste o Campeonato Inglês. Entendeu? Agora, mas o nosso campeonato também é legal. Para ele, talvez não. E para ele... Outra coisa. Deixa eu só terminar, Fazingani. O domingo, eu comentei um jogo aqui na Fox, eu não sei se você chegou a ver, União Berlim e Leipzig. Espetacular. O União Berlim não joga, ele joga a Série B do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado. Mas aquela para não ser rebaixado. Não, isso é outra história. Foi bonito, notícia no mundo inteiro. História sensacional. Nós estamos falando de qualidade. Porque você falou o seguinte, que eles não olham para cá porque não tem qualidade. O deles lá também não tem muitos jogos. O deles também tem. Você pega o Campeonato Espanhol, você pega jogos que são sofríveis. Você pega o italiano também. E mais ainda, a Itália não tem estádios tão bons como nós temos aqui. O nosso campeonato, ele é disputado, ele é bonito, ele é bem feito, ele é bem embalado. Os gramados precisam melhorar? Precisam, é verdade. Mas é um negócio eu só vou então, para mim, isso tudo não passa de puro preconceito de europeu em relação a gente. Eu vou divergir de você. Eu não acho que é preconceito. Eu não acho, é zero preconceito. Eu analiso isso da forma mercadológica, da forma financeira, o interesse. Não há interesse. Porque não eles são preconceituosos. Não é porque não é porque é preconceituoso. Tanto que quando vão para o Mundial, eles vão por obrigação. Não é preconceito. Presta atenção. Um jogo que é transmitido, ninguém vai parar lá para assistir um jogo 2, 3 horas da manhã. Isso é a primeira coisa. Porque você vai ver um jogo interessante à noite, numa quarta-feira, 9h45, vai passar 2, 3 horas da manhã lá. Então já matou, já é um produto que lá é morto. Vai estrear no Mundial de Basquete, já é um produto que nasce morto. 5 da manhã, dois. Eu não acho, eu se fosse europeu, também não tenho o menor interesse. Acho que o professor Mani falou, você falou, que o Daniel Alves é mais conhecido na Europa do que qualquer clube brasileiro. A nata do futebol está na Europa. Então, bem, é lógico, para fazer justiça em relação a esse assunto. Olhar para o futebol brasileiro. Deixa eu fazer justiça em relação a isso. Por que eles têm que olhar? Não é preconceito. Mas é uma questão profissional e interesse. Por que interesse? Profissional da parte de jornalista. O que eles têm interesse? O interesse que eles têm é o clube que vem aqui, pega o moleque de 17 anos, paga 40 milhões de euros e leva embora. Não tem outro interesse. Você está tratando o futebol brasileiro como se o futebol brasileiro fosse o cocô do cavalo do bandido. O futebol brasileiro. O nosso campeonato é muito legal. Sim. Tem 5 times disputando. Igual você fala sempre, para consumo doméstico, amigo. Sim, mas é um campeonato legal, Beija. O cara não vai parar 3 horas da manhã para assistir Fluminense e CSA. Veja, para consumo doméstico, você tem razão. Mas aqui tem jogadores que você, se olhar, o Rodrigo Góes, sabe? Se não houvesse esse preconceito, o pessoal de lá não ia perguntar quem era o Rodrigo Góes, porque eles estariam assistindo. Eu assisto o Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem bons jogadores lá. Eu vi o Rodrigo Góes, tem o Paquetá, tem o Vinícius Júnior, tem o Pedrinho no Corinthians. Tá aparecendo um monte de menino bom de bola. Tem o Matheus Henrique no Grêmio. Agora, mas eles não têm porque é preconceito, são preconceituosos. Não é preconceito, ele é um negócio. É jornalista que veio cobrir outra coisa. Ele ficou decepcionado. Um jornalista, acho que uns 2, 3 anos, que ele veio cobrir um Fla-Flu e ele foi no Maracanã, tal, vamos ver, né? Como se fosse assim, a melhor coisa possível do futebol brasileiro, assistir o Fla-Flu. E ele foi lá e não tinha 30 mil pessoas. Né? Hoje talvez o cenário seja outro. Mas ele ficou decepcionado e ele escreveu um texto sobre isso. Que decepção, fui no Maracanã, um Fla-Flu e pouca gente, e o jogo não é dinâmico. E se ele dá um azar de pegar um VAR que demora 8 minutos para decidir um lance, aí que ele desanima de vez. E para fazer justiça ao AS, aí outras 4 notícias de futebol sul-americano tem lá. Outras 4. A primeira, importantes caras novas na Libertadores. O De Rossi, o Paulo Dias, aí eles citam o Luiz Adriano Ramírez, uma matéria. A outra, do Felipe Luiz, falando do Guerreiro, porque o Felipe Luiz foi um cara importante para lá. Uma outra matéria, analisando o gol do São Paulo, porque a jogada foi do Juan Fran para o Daniel Alves, porque são os 2 caras que jogaram lá. E aí a outra matéria, tirando o calendário, quais são os antecedentes de Boca e LDU. Desculpa, eu acho que Inter e Flamengo e Palmeiras e Grêmio são 2 jogos de muito mais peso que Boca e LDU. Claro. Só que a gente tem que entender o seguinte, a aproximação da Argentina com a Europa é muito maior do que a aproximação hoje do Brasil com a Europa.
eles visam muito mais, e o River e o Boca têm mais peso do que os nossos clubes para os europeus. Na América do Sul, todo não, peraí. Para quais europeus? Isso que eu não entendi. Para quais europeus? Porque o campeonato argentino, o campeonato, eu mostrei para você ontem, o João Venturi, que trabalhou com a gente, está morando em Londres. Tá, eu perguntei para ele a respeito dos campeonatos. O campeonato argentino não passa em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O Campeonato Brasileiro passava na Espanha, não houve acordo de renovação. O Campeonato Brasileiro passava num canal acho que é Cabo na Inglaterra. O Campeonato Brasileiro passava também em Portugal. O Campeonato Argentino não passa em lugar nenhum. Sim. Isso é um grande folclore, dizer que Boca e River são na América Latina, sim. Mas os nossos clubes também são conhecidos lá. Corinthians e Flamengo não teria repercussão, não teria o Bernabéu lotado, uma final de Libertadores, igual Boca e River. Jogaram. Olha, infelizmente, o que o Pipo falou, infelizmente o que o Pipinho falou, ele tem razão. O Boca, Corinthians e Flamengo não encheriam o Bernabéu, tá louco. A torcida do Corinthians já foi pro Japão, há 30 mil corintianos no Japão. Infelizmente, o Flamengo não teria 40 mil pra encher. Infelizmente, o Pipo tem razão. O Boca na Europa é muito mais conhecido, muito mais forte que todos os times brasileiros. Infelizmente. Mas isso pode ser verdade. Tem muito mais peso, tradição, conhecimento. Isso é verdade. Mas dizer que o campeonato argentino é visto na Europa... Não, mas eu não falei isso. Eu não falei a Libertadores é. A Libertadores é. O campeonato argentino não é visto na Europa. O campeonato brasileiro, em alguns lugares, você vê. E por que o Boca é muito mais conhecido que qualquer clube brasileiro? Pelos Libertadores, foi o que ele acabou de falar. Eles acompanham a Libertadores. E o Boca toda hora está chegando e ganhando. E outra coisa, Sormani, é aquilo que eu sempre falo. É você, também, né? E outra coisa, é o que eu sempre falo. Qualquer título internacional tem mais peso que muito título de grande expressão brasileiro. A gente pode achar o brasileiro mais importante que a Sul-Americana, que a Copa Sul-Americana. Só que se você ganha a Copa Sul-Americana, você tem muito mais repercussão internacional que ganhando o brasileiro. E isso é fato. Os argentinos, os próprios uruguaios são muito reconhecidos fora do Brasil devido a